Salve, soberanos! Sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio do podcast Soberania. Esse é o nosso segundo episódio com a pastora Elisângela. Ela é uma pessoa especialista no assunto, então a gente está aqui falando hoje sobre desenvolvimento humano, sobre dependência emocional, sobre espiritualidade na prática. Então não perde nem um minuto dessa nossa conversa e também, já envia este vídeo para alguém que você sabe que precisa, compartilha esse conteúdo que com certeza vai trazer muita informação e também bênçãos para a tua vida, tá bom? Continua aqui com a gente. Pastora Elisângela, muito obrigada por continuar esse trabalho junto comigo, tá? É um prazer receber você aqui sempre. O prazer é todo meu, é um prazer mesmo servir nesse momento. Que bom, pastora, fico muito feliz. Bom, na nossa primeira conversa sobraram muitas perguntas que a gente precisa colocar em pauta. Mas que bom, né, que a gente tem assunto. Tem bastante aqui. assunto, Coisa verdade. boa. Pastora, como é um segundo episódio, pode ser que a pessoa ainda não tenha visto o primeiro, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho do teu trabalho, o que você oferece. Bom, eu trabalho com a psicanálise, né, clínico, também sou consteladora familiar à luz da Bíblia e também estou estudando na área da sexologia cristã. Então eu atendo a pessoa num todo, né, eu procuro olhar para o ser humano de uma forma integral, de corpo, alma e espírito. Então o meu trabalho é realmente esse, né, de ajudar a pessoa a se desenvolver em todas as áreas da vida dela. Coisa boa. Isso aí, pastor, é uma área que precisa realmente de profissionais que se dedicam, né? Ainda mais uma pessoa cheia de fé, cheia da presença de Deus. Que coisa boa, pastora, muito bom. Amém. Pastora, então, a gente ficou com algumas perguntas ainda da primeira entrevista, e uma delas é qual é o maior auto-engano de quem busca o equilíbrio emocional? O maior auto-engano de quem busca? Eu acredito que é achar que vai dar conta sozinho, né? Eu vou buscar o equilíbrio emocional assistindo vídeo na internet e sem curar os meus traumas, porque nós precisamos, para conseguir o equilíbrio emocional, nós precisamos olhar para toda a nossa história de vida. E essa história de vida também entra a questão familiar. Porque eu digo para os meus pacientes que nós somos 50% do pai e 50% da mãe. Então nós precisamos trabalhar com essas duas pessoas que são muito importantes na nossa vida em equilíbrio. Eu não posso estar com o papai acima e a mamãe abaixo. Os dois têm que estar em equilíbrio, porque é como se fossem as nossas pernas. Então quando eu olho para isso, quando eu curo isso na minha vida, em todas as áreas, eu consigo buscar realmente esse equilíbrio emocional, né, que tantas pessoas querem, né, mas a gente precisa parar e olhar para as dores, não tem como. Verdade. Às vezes a gente maqueia, esconde, faz de conta que já tá tudo certo. Sim. Acha fuga. Ou acha que às vezes fazer um cursinho de final de semana tá tudo ok, né, assistir uns videozinhos na internet tá tudo ok, não. Equilíbrio emocional, você precisa olhar para suas dores e ser curadas. Quando eu curo, eu consigo realmente encontrar esse equilíbrio emocional. Verdade, como a gente falou no outro episódio, não desistir do processo, Exato. né, pastora? Porque leva um tempo. Leva um tempo. A gente acha que vai ser necessário. de boas, só que não. É necessário, é um mal necessário, né? Verdade, vale a pena. Vale Depois a que pena. passa tudo, a gente pensa, ufa, ainda bem que eu fui lá buscar ajuda. E curta o caminho com ajuda, né, pastora? Isso. Sozinho vai ser muito mais difícil. E pastora, o que você espera de alguém que decide iniciar uma terapia com você? Que a pessoa esteja 100% comprometida com ela, né? Não é comigo, não é com a terapia, mas com ela. Né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes, que primeiro que eles têm que estar 100% ali presente, tem que querer. Às vezes as pessoas buscam terapia falando, mas eu quero que meu esposo venha, que meus filhos venham. Não. Você está na terapia para curar você que está em tratamento, né, terapêutico. Então você tem que estar 100% aqui, você tem que realmente decidir olhar para você e buscar essa cura, né? Eu decido que eu quero ser curada, eu decido que eu quero uma transformação na minha vida, e isso só depende da pessoa. Né? Não depende do terapeuta, não. Eu estou aqui para te dar um caminho, né, para te ajudar, mas quem vai realmente buscar essa mudança, essa transformação no dia a dia, é a pessoa. Então ela tem que estar realmente decidida a buscar essa transformação e essa cura.
Verdade, é um trabalho em equipe, né, pastora? Isso. Não dá para transferir para outra Não tem pessoa, como, né? não tem como. Como a gente falou, inclusive, no outro episódio, não tem como a gente colocar na conta de Deus. Uhum. Né? Não, eu tô aqui orando, Deus vai fazer. Deus sabe de tudo, Ele dá jeito. E Ele sabe mesmo. Ele sabe, mas Ele faz a parte dele, né? Isso. E Ele espera que a gente faça a nossa, Verdade, né? é um trabalho em equipe. O terapeuta, a gente, Deus, né? O Espírito Santo tá ali fazendo a parte dele, cada um fazendo o seu próprio trabalho. Cada um no seu papel. A gente ocupando o nosso lugar, né, pastora? Isso, exatamente. Exatamente. A outra pergunta, pastora, cadê aqui? O que significa na prática trabalhar um ser humano de forma integral? Cuidando de corpo, alma e espírito, né? Aquilo que eu até falei no outro episódio, né? Nós precisamos olhar para esse ser humano e entender que ele tem um corpo, que ele tem uma alma e ele tem um espírito, né? Então eu preciso trabalhar com essas três coisas. Fazendo ele entender que ele precisa cuidar do corpo dele, porque quando nós cuidamos do nosso corpo, com uma boa alimentação, horário de sono adequado, exercício físico, isso também vai interferir nas minhas emoções e também vai interferir na minha espiritualidade, né? E a mesma coisa é o espiritual, então não dá para... O ser humano, ele não é só uma coisa, né? Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. E quando eu uno tudo isso, quando eu consigo olhar para tudo isso e cuidar com muito amor e carinho de tudo isso, eu tenho essa vida em abundância que Deus preparou para nós, né? Que esse é o desejo dele. Então, eu vejo que o cuidar dessa forma é você olhar para todas as áreas da sua vida. Né? Eu preciso, eu comecei a cuidar da minha vida emocional e eu já sou uma pessoa que eu cuido muito do meu corpo. Como que tá a tua espiritualidade? Né? Porque Deus tem que ser o centro na nossa vida. Porque quando Ele é o centro na nossa vida, todas as demais coisas se encaixam. É muito, muito claro isso. Mas quando a gente começa a colocar outras coisas no lugar de Deus, as coisas ficam meio bagunçadas. Então eu preciso entender que quando Deus se torna o centro da minha vida, tudo entra em equilíbrio. Verdade. Esse tripé precisa ter a base bem firmada, né, pastora? Exato. E a base precisa ser a nossa espiritualidade, né? Exatamente. Como muitas vezes a gente se perde tão fácil. E pior, a gente busca Deus no momento, ok, a casa caiu. Oh Deus, me ajuda. Arrumou a casa. Arrumou tudo, vaza, né? Esquece que Deus existe, aí fica curtindo a casa, aí a casa cai de novo, aí vira aquele processo de repetição, não é, pastora? Exatamente, porque ele não se tornou a base, né? Exatamente. Eu só procurei ele no momento de desespero, no momento de dor. A partir do momento que eu recebi o milagre, recebi a bênção, então eu viro as costas e eu vou, a partir de agora, eu vou cuidar da minha vida do meu jeito, né? Meio que usa... faz mais ou menos isso, né, pastora? Como se fosse uma barganha com Deus, né? Usando, uma coisa... E a gente esquece que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A de Deus, a nossa não. A nossa tem erros. Então, quando a gente vai para o caminho onde deixa Deus guiar esse barco da nossa vida, nós recebemos bênção. Né? Não quer dizer que você vai ficar livre de problemas. Muito pelo contrário, às vezes vem os problemão. Mas a diferença é que você não está sozinha. Verdade. Né? Que você tem a quem recorrer, que é o dono de todas as coisas, né? Verdade. E como é bom trilhar esse caminho com ele, né, pastora? Porque até as tretas que vem, que arregaça com a gente. Depois a gente olha e fala, ainda bem que aconteceu aquilo dali. Tinha um propósito. Tudo tem um propósito. Nada é sem propósito, né? Verdade. Tudo tem um propósito determinado por Deus. E esse chacoalhão também que a gente passa também, vem e trata a gente. Exato. E muitas vezes, assim, Deus nos chamando pro amor dele, né? Ele permite certas situações a gente passar, não porque ele gosta, não é um pai que gosta de ver o filho sofrer, mas é porque ele quer nos atrair. Meu marido que sempre diz, né, Deus faz o que tiver que fazer para atrair você para a presença dele, e faz mesmo, né, e permite mesmo, mas é por amor. Verdade. Isso, ele tem um jeito dele de fazer as coisas, ele é um cara incrível. Pastora, a outra pergunta é, o que é a visão sistêmica? O que é a visão sistêmica aplicada à família e ao relacionamento? A visão sistêmica é quando a gente olha para um sistema familiar e vê que cada um tem o seu lugar nesse sistema. Então, a gente trabalha na visão sistêmica com 3 pilares, né? É o pertencimento, de que todo mundo tem direito de pertencer a esse sistema.
né, de reconhecimento, de honra, quem veio antes tem honra, e de equilíbrio entre dar e receber. Então, quando eu consigo olhar para esse sistema e reconhecer quem veio antes, honrar essas pessoas que vieram antes, entender que no meu sistema todo mundo tem direito de pertencer e que precisa existir esse equilíbrio entre dar e receber, e cada um tendo o seu papel. O que é papel? É pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, filho no lugar de filho. Né, porque foi colocado por Deus. Então a gente recebe a honra, né, de cima. A bênção, ela vem de cima. A unção vem de cima, vem dos pais. Em cima dos nossos pais são nossos avós, nossos bisavós, tataravós, e assim vai. Né? Então eu represento um sistema familiar. Ainda que às vezes as pessoas, a grande maioria tem problemas com o sistema familiar, tem problemas com a família. Então, às vezes, não gosta nem de se referir à sua família, né? Ah, não, eu não gosto nem de comentar da minha família. Mas você existe porque tem uma família. Você existe porque lá atrás alguém começou essa linhagem familiar. Então, hoje, quando eu entendo isso, eu entendo o quê? Que os meus pais passaram o bastão para mim. Então, agora, ó, filha, eu corri até aqui, agora é tua vez. E eu fico aqui te aplaudindo, vai lá, vai dar certo. E eu vou passando isso para meus filhos, meus netos, bisnetos, tataranetos, entendeu? Então, é quando eu olho para o meu sistema familiar e entendo que eu não sou sozinha, eu não sou obra do acaso nessa terra, não. Existe um sistema e eu faço parte desse sistema. E quando eu olho para ele, curo, né, reorganizo esse sistema aqui dentro de mim, nas minhas emoções, eu consigo fluir para a vida de uma forma muito mais leve. Seria a forma de honrar a nossa família, né, pastora? Como fala na Bíblia, honrar pai e mãe. Pai e mãe. Né, que é o único mandamento que tem com promessa, né? Tem a promessa junto, né? E que tudo te vá bem e que os teus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Né? Às vezes eu falo para as pessoas, né? Você já percebeu que nos dias de hoje a gente vê tantos jovens morrendo? Era uma coisa que antes não se via muito, né? As pessoas morriam porque estavam idosas, né? Já muito doentes, né, acamadas e tudo mais. Hoje a gente vê jovens, pessoas muito jovens morrendo, né, então a gente para analisar como que tá essa questão da honra, né, então assim, eu honro quem veio antes, independente de como foram os meus pais, independente, porque pai e mãe, cada um recebeu a sua educação, a sua cultura, e esses dois se uniram. E eu nasci, fruto do amor, né? Sim. O fruto só vem do amor de duas pessoas, acontece quando tem filhos. Então eu sou fruto desse amor. E agora é minha vez de levar a vida, né, para frente através daquilo que foi passado para mim do meu sistema. Então isso eu consigo resolver a minha família, consigo conviver bem com a minha família e os relacionamentos também. Então, e aí eu passo a entender que o meu marido também vem do sistema familiar. E aí eu tenho que aceitar esse sistema familiar agora também. Tem dois. Tem dois. Entendeu? Mas é muito lindo. Quando a gente consegue, né, ver, olhar para isso tudo e realmente curar e colocar cada um no seu lugar, é lindo de ver. É lindo o que acontece. Coisa boa. Que bom que tem profissionais preparados para atuar nessa área, né, pastora? Porque como é difícil a gente entender, são muitas informações. É muita coisa para cuidar ao mesmo tempo, e às vezes a gente se perde mesmo. Exato. Né? Dá um meio e agora, para onde é que eu vou? Ó, você que está gostando do assunto, se quiser entrar em contato com a pastora, a gente vai deixar o contato dela aqui embaixo também na descrição do vídeo. Você está vendo aí que tem bastante assunto para a gente tratar, né? Ó, equipe, dá uma segurada aí na nossa gravação, porque a gente ainda tem mais perguntas por aqui. Ó, pastora, outra pergunta é: como é possível trabalhar a espiritualidade sem virar crença imposta ou uma fuga emocional? Quando você entende que existe tem gente que fala uma força maior, uma energia maior, né? Que é Deus, na verdade, né? Que nós fomos criados por Ele. E a Bíblia diz que nós somos a imagem, a semelhança de Deus. Então eu represento, é uma cidadania, então eu represento o céu na terra. Né? Então Deus me deu essa responsabilidade aqui neste lugar. Né? Então quando eu entendo isso, sem peso, sem obrigação, sem aquela coisa de tem que fazer, não.
eu amo Jesus, eu amo a Deus por aquilo que Ele fez por mim. Né? Então, não entra a questão de crença, não entra a questão de obrigação, ou até mesmo, tem muitas pessoas que procuram por uma fuga mesmo, né? Uma fuga emocional, inclusive, né? Sim. Mas quando eu entendo isso, eu consigo levar com mais leveza, até mesmo a vida espiritual com mais leveza, porque tem pessoas que parece que é um fardo, né? Essa vida espiritual, e não é. É um prazer, quando você entende isso, é muito bom. É muito bom, é muito leve. A gente consegue assumir a identidade de filho. Isso, né, pastora? Exatamente, de filhos. Eu tô aqui, tô sendo cuidado, Deus é comigo, Ele é meu pai, aceitar essa paternidade de Deus, que às vezes é tão difícil, né, pastora? Mas aí, Dai, entra naquilo que nós falamos antes. Quem tem problema com paternidade biológica, vai ter problema em ver Deus como pai. Verdade. Isso é muito claro. Entendeu? Porque se eu não consigo enxergar o meu pai biológico como meu pai realmente, que Deus colocou, estipulou aqui nessa terra, do jeito que ele é, mas se eu não consigo aceitar esse pai biológico, a palavra pai já se torna um peso, um problema para mim. Como que eu vou ver Deus que eu não conheço, que eu não vejo, como um pai? Pois é. Só que quando eu curo o meu relacionamento com meu pai biológico, flui natural, e eu vejo Deus como realmente o melhor pai que existe, Ele é, né? Mas eu preciso curar isso. Você consegue abrir para sentir, né, Então pastora? a grande maioria é isso, não consegue ver Deus como um pai, porque como que tá teu relacionamento com o pai biológico? Entende? Mas eu nem conheci meu pai, independente de ter conhecido ou não, aqui nas tuas emoções, como que você sente esse pai? Porque essa força está dentro de você, ela é real, ela existe. E a energia do pai é que dá impulsão para a vida, né, pastora? Para conquistar. Assumir riscos, conquistas, né? Olha só. Conquistar novas coisas, ir em frente, né? O pai é aquele que te joga para a vida. Pois é. Trabalha com todas as questões externas. A mãe é todas as questões internas. Olha aí, ó. Você tá gostando desse assunto, né? Eu sei que você tá gostando desse assunto. Então, ó, continua aqui com a gente. Pastora, e o que são os padrões emocionais inconscientes? São reações que você tem hoje que estão totalmente ligadas ao teu passado. Então, são todas as informações que você recebeu desde a infância, desde o útero materno. Né, o meio que nós fomos criados, o sistema de educação, até mesmo escola, os cuidadores, todas as pessoas que te criaram, eles criaram também junto dessa, porque a gente se torna o meio que a gente vive. Padrões, entendeu? Que nós levamos isso para toda a nossa vida, sejam eles bons ou ruins, né? Mas a gente leva isso para a vida. Então, os padrões inconscientes são ações que eu tenho hoje presente, relacionado às minhas emoções do passado, que não foram curadas, não foram bem elaboradas, entendeu? Então, a gente diz assim, na psicanálise, que 95% do nosso comportamento está relacionado ao nosso inconsciente. Olha só. O nosso consciente é apenas 5%. Entendeu? 95% do nosso comportamento está relacionado ao nosso inconsciente. Por isso que a gente precisa olhar para o nosso inconsciente e curá-lo o quanto antes. Verdade. Às vezes a gente tem umas atitudes e fala assim, não sei nem por que eu fiz isso. Isso. Não entendi por que eu fiz isso. Eu tava com raiva na hora. Tô com raiva do fulano. É culpa do fulano. Isso, exatamente. E não tem nada a ver com o fulano. É que o fulano, alguma coisa. Porque são 5 formas que a gente aciona o nosso inconsciente, né? São situações que servem como gatilho. Então, através da audição, visão, olfato, paladar, né, e o tato. Então, esses 5 sentidos, eles vão servir de gatilho de alguma coisa que você viu, sentiu, né, para o nosso inconsciente, de coisas que a gente diz assim que estão vibrando, emoções que estão lá vibrando, né, não foram bem resolvidas, elaboradas. Então, precisa ser trabalhadas. Olha só, viu quanta coisa que você também tem aí para você tratar? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. A gente tem que buscar ajuda para resolver essas tretas tudinho aí. Ainda bem que você existe, pastora, para ajudar a gente com isso. E pastora, quando nós falamos de dependência emocional, exatamente, de que nós estamos falando? De uma pessoa que começou a se abandonar para não perder o outro. Então, ela esquece dela mesma
e começa a viver a vida em prol do outro. Ela faz tudo para agradar o outro. A vida dela gira em torno do outro. Entende? Então a gente fala isso como uma dependência emocional. A pessoa vive essa dependência emocional. E a gente acaba confundindo isso com amor, né, pastora? Sim. Eu amo essa pessoa, não vivo sem essa pessoa. Né? Na verdade, o amor, ele é liberdade, né? Você escolhe. Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. E quando eu decido amar essa pessoa, eu decido amar com todos os defeitos e qualidades que ela tem. Reconhece, né, que a pessoa tem ali aqueles... Porque eu também tenho. Aí, o que a pessoa tem? Eu amo a pessoa mesmo assim. A pessoa é ranzinza, reclama a vida inteira. Eu amo essa pessoa reclamona. E é isso que você falou, né, pessoa? Olhar pra mim, eu também tenho. Isso. Eu também azedo às vezes, eu também viro, né, com os pezinhos pro norte, né? Também tem as minhas coisas para tratar. Exatamente. Que é tão difícil também, às vezes, a gente olhar pra gente, né, pessoa? A gente acha o erro do outro, aponta o outro. Mas aí olhar pra gente, não, mas eu tô fazendo tudo certo, né? Aí o orgulho, né? O ego, né, o pastora, ego tá ali gritando. Não, eu sou o perfeitão. E, pastora, outra pergunta, tem mais duas, tá, pastora? Toda dependência emocional nasce na falta de amor próprio ou isso é uma simplificação perigosa? Não, na verdade, toda dependência emocional, ela nasceu lá nos primeiros vínculos de vida que eu tive, lá na minha infância, seja dos cuidadores, né, ou do pai e mãe, das pessoas que conviveram comigo. Então, o que aconteceu? Talvez por algum motivo, aquelas pessoas que conviveram ali comigo, não necessariamente foi um abandono que eu recebi físico, mas um abandono emocional. Exemplo de uma mãe que era extremamente sobrecarregada, não conseguia dar toda a atenção que essa criança precisava, um pai um pouco distante, ou perdas realmente significativas que essa criança não conseguiu elaborar. Tá? Então isso gerou nela essa dependência emocional na fase adulta, porque não quer dizer que essa dependência emocional ela está relacionado àquela pessoa, naquele relacionamento atual. Ela na verdade é a tua criança interior gritando dentro de você, né? Porque eu fui abandonada lá atrás. Dependendo como foi passada a educação, o afeto para essa criança, de tudo isso que eu te falei antes, essa criança recebeu uma informação até silenciosa e até mesmo sem palavras, de que o amor pode ir embora, porque o afeto não foi tão seguro assim, entende? Foi essa informação, e de tanto repetir, se tornou um padrão, uma crença dentro da pessoa. Então ela acha que quando ela cresce, ela se torna essa pessoa dependente emocionalmente daquele, né, no relacionamento, do próximo, né? Então, não é que ela está dependente dele, é a criança interior dela que está ferida, né, que busca proteger. De uma certa forma, esse adulto está buscando proteger essa criança que não recebeu o afeto que ela imaginava, que ela queria, que ela desejou lá na infância. Então se tornou um dependente emocional. E aí isso sim pode, né, essa dependência emocional leva para a questão de falta de amor próprio, né? Porque eu não me amo mais, não é mais as minhas vontades, os meus desejos, as minhas escolhas, mas é o que o outro quer, e para eu conseguir, para eu não ser abandonada por essa pessoa, não ser deixada por essa pessoa e até mesmo rejeitada, eu decido me adaptar a essa situação, eu decido me calar, entende? Para conseguir manter essa pessoa perto de mim. Então isso é uma dependência emocional. Nossa, e tem cura isso, pastora? Tem cura, tem que buscar ajuda, né, terapia, tem que entender que, porque isso gera ansiedade também, né, daí tem que fazer as perguntas certas para as emoções que está sentindo na hora, né, isso que eu estou sentindo é porque realmente eu amo, é porque no fundo eu tenho medo de abandono, né, procurar fazer coisas que você gostava de fazer só com você, né? Porque quando a pessoa se torna uma dependente emocional, ela se anula totalmente. Aquilo que ela buscava fazer antes, ela não faz mais sozinha, ela precisa sempre do outro junto. Então é necessário buscar isso, né? Uma pessoa tem dificuldade de dizer não, então você vai trabalhando isso, vai treinando pequenos limites, sabe? Que você vai dando para o outro. E muitas vezes a pessoa tem dificuldade de colocar limites porque ela tem medo que essa pessoa abandone.
Então, se me abandonar, eu sou culpada por essa pessoa me abandonar. Então, ela sente culpa também. Sim. Uma coisa puxa a outra, percebe? Sim. Então, tem como, né? Se buscar terapia, buscar ajuda, buscar reconhecer que precisa. Aí você começa em terapia a desenvolver a identidade pessoal da pessoa. Sim. Ela Como é consiga triste se livrar. isso, né, É pastora? muito triste. Você Muito aí de triste. casa, de repente, está sentindo isso, ou conhece alguém que está passando por essa situação. Eu te falei que esse episódio ia te trazer informações e acrescentar na tua vida. Busca ajuda, né, pastora? Não fica sozinho, não. Sozinho é mais difícil. Sozinho não consegue resolver essas tretas tudo aí, não consegue. E pastora, como que eu faço para diferenciar o amor, o apego e a dependência? Como que diferencia? Então, o amor é uma escolha, uma decisão. Então, quando eu amo, eu aprendo a colocar limites, eu não me anulo, mas também não anulo, não faço com que aquela pessoa se anula, eu respeito o espaço dela, né? Então, é uma escolha, é uma decisão. O apego, ele nasce, e voltando um pouquinho, o amor também tem a ver com uma liberdade, uma maturidade emocional. O apego, ele já nasce de um problema emocional. Né? A pessoa começa a se apegar a outra, ela tem dificuldade de tomar decisões, ela tem dificuldade de ficar sozinha, ela sempre precisa de alguém para fazer algo. Sabe aquela pessoa que sempre, eu não consigo fazer academia porque eu sempre preciso de alguém para me motivar. Eu não consigo me automotivar a fazer, entendeu? Sim. Então eu me apego a outra pessoa, alguma coisa, para eu conseguir viver ou existir, né? E a dependência emocional é quando eu me anulo totalmente. Então eu esqueço totalmente de mim e passo só a viver o que o outro quer. E eu faço tudo o que tiver que fazer para agradar o outro. Por quê? Porque eu preciso manter essa pessoa perto de mim. Então o apego e a dependência são muito, muito parecidos, assim, muito próximos, né? Eu digo que o apego já é um caminho para a dependência. O amor não. O amor é uma decisão. É uma escolha, eu escolho amar aquela pessoa. E com isso eu preciso entender que ela tem o tempo dela, que ela tem as limitações dela, e eu também tenho a minha. Eu não me anulo, eu faço as minhas coisas sozinha que eu tenho que fazer. Mas eu entendo que o outro também tem um espaço social dele, que ele precisa também tomar as escolhas dele, entendeu? Sem pressão, sem opressão em cima, sem nada disso. Sim, até porque quando a gente está nessa coisa da dependência, a gente, ao invés de amar e cuidar da pessoa, a gente sufoca ela, né, pastora? A gente acaba, ao invés de aproximar, espelha a pessoa. Eu digo que é que nem água. Se você pegar uma porção de água e colocar na mão e apertar bem firme, quando você abrir, você não tem nada de água na mão. Verdade. Então, quanto mais você sufoca, mais você perde. Quanto mais liberdade você dá para o outro, mais você tem o outro. O amor, ele soma. A dependência emocional, ela aprisiona. Então o amor sempre é somar. Duas pessoas que se amam vão somar, vão crescer, vão avançar juntas. Agora, se tem uma dependência emocional junto, sempre vai ter alguém que está aprisionando o outro. Então, e acaba matando algo que podia ser lindo, né? Isso, exatamente. Mas a gente vê que começa na infância, né? Não é uma coisa de agora, né? Verdade. Então, gostou do assunto de hoje? Você aí de casa, gostou, né? Eu tenho certeza que você gostou, eu também amei esse assunto. E se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, entre em contato com a gente pode gravar outros episódios, né, pastora? Com certeza. A gente tem muito assunto para falar, eu gostei demais, pastora. Estou muito grata de todo o meu coração por você ter vindo. Obrigada, tá? Obrigada. Cheio de grande valia para mim, olha, amei nossa conversa, tá? Foi muito bom. Foi, né? De Obrigada, grande aprendizado para mim também, pode ter certeza. Ai, que coisa boa, muito obrigada. E obrigada a você aí de casa também, tá? Por acompanhar cada um dos nossos episódios, continua acompanhando a gente. Toda vez eu vou trazer gente assim, ó, maravilhosa, soberana aqui para acrescentar mesmo. Pastora, passa os teus contatos, por favor, para a galera te conhecer mais e te conhecer a tua igreja lá também. Meu contato no Instagram, né, Elis Terapeuta Cristã, pelo telefone 48 99611 9061, e também eu atendo ali na rua João Grumichê, no Roçado, 1350, aonde fica a Igreja Batista Shalom. Você é convidada a estar conosco todos os domingos às 18 horas. Muito bem, muito obrigada, pastora, de coração. E obrigada a você também aí de casa. E até o próximo episódio.